disse, a igreja diz. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu passo o nosso presbítero William. Ele vai trazer a palavra. Sempre eu gosto, irmão, é de pegar, às vezes, nós de surpresa. Eu lembro do pastor Adeilton, né? Quem cultuou com o pastor Adeilton sabe. Ele pegava o crente de surpresa. Às vezes eu nem sabia que ia pregar. Quando era na hora da palavra, ele dizia, é você que vai pregar. Eu dizia amém. A mesma coisa é a oportunidade. Às vezes o crente não está esperando. Aí quando recebe a oportunidade, eu nem estava esperando. Irmão? Mas nunca diga isso, diga eu estou pronto, né, irmão? Que Deus nessa noite nos abençoe. Esse som daqui está saindo lá? Tá. Tem certeza? Aleluia, glória a Deus. Então tá bom, deixa assim mesmo. Está gravando. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, é uma responsabilidade muito grande, mas eu já estou acostumado. Eu fico muito ali só na música, mas eu sou obreiro, né? Eu sou obreiro. Fiquemos de pé, vamos ler um texto na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Salmos 23. Todo mundo conhece esse salmo, Salmo 23. Salmo 23, e eu vou ler somente o versículo 4, porque todo mundo já conhece esse salmo de có e salteado, como diz o ditado. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Podeis sentar. Meus queridos, a gente lê essa palavra todos os dias. E a gente diz também: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E está escrito em vários adesivos nos carros, umas plaquinhas nas casas, no comércio, onde você vai, você encontra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É simples, a gente já acostumou com essa frase: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas muitas vezes nós estamos tão acostumados com esse versículo que virou tipo assim uma rotina. É uma comida que você come todo dia, você às vezes não quer mais comer ela, você esquece ela, não valoriza mais ela. Não é assim? Essa palavra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu quero trabalhar no versículo 4, que em outra versão, porque essa minha Bíblia ela é versão internacional, mas vamos para a versão de Almeida, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem algumas coisas aqui que eu quero enfatizar. Veja bem: vale da sombra da morte. A Bíblia conta a história de que um homem foi assaltado e os ladrões bateram nele, deixaram ele quase morto. Todo mundo já viu falar, né, dessa história? Que passou o sacerdote, passou os homens, e ninguém deu atenção, cuidou, ninguém se preocupou com aquele homem que estava ali meio morto. E o samaritano foi lá e cuidou dele. Não vou falar disso hoje, mas quando Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele estava se referindo a esse caminho que é de Jericó para Jerusalém, que as pessoas ficavam ali e pegavam as pessoas para assaltar e matar. Hoje em dia tem alguns lugares que a gente tem receio de passar por lá, sim ou não? Porque é perigoso e várias pessoas já foram assaltadas, já foram agredidas e até mesmo mortas. Alguns lugares aqui mesmo em nossa cidade, e a gente, como eu estou trabalhando nesse negócio de aplicativo, de vez em quando a gente tem que entrar nesses lugares. E eu passei um sufoco tremendo um dia desse, porque eu entrei num determinado bairro aí, São Francisco, e o carro da polícia subiu passando por mim, eu com o ar ligado, os vidros tudo fechado, eles achou que eram bandidos. Aí ele foi lá em cima, voltou e mandou parar o carro e desceram tudo com a arma na mão. Desce do carro. E depois ele disse, irmão, quando você estiver trabalhando por aqui, ande com os vidros arriados, porque os vidros são escuros, aí fica ruim pra gente. E eu disse, tudo bem. Mas é um momento que, né, se de repente ele cismar que a pessoa é bandida e já meter bala, a pessoa já era. Então, Davi estava se referindo a esse caminho, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Outra referência que eu quero trazer é o seguinte, que Jesus disse para Marta e Maria, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, como estavam falando aqui, que a doença traz um terror, né? Essa doença é maligna, ela foi projetada, entendeu? É tudo escondidinho, mas essa doença foi projetada. E uma divulgação muito, né, de fazer pavor, terror. Eu nunca fiquei aterrorizado com ela não, mas a gente tem medo, né, de morrer, né? Todo mundo tem medo de morrer. Mas graças a Deus eu contraí essa Covid-19 e em mim ela foi fraca. Graças a Deus. No meu filho foi mais forte um pouco, mas ninguém precisou de ser hospitalizado, graças a Deus. E eu sempre fui naquele tradicional caseiro, alho com limão e mel. Não tem Covid que aguente, nem cachaça ele aguenta. Você pode observar que não morreu nenhum bebum de Covid. Morreu? Não morre não. E eles ficam tudo lá exposto e não morreram. Porque o álcool mata o vírus. Eu não vou dizer que aqui a gente vai beber, né? Mas tem o alho que vai resolver. Então, a gente tem que se precaver, que esse bicho está terrível mesmo por aí. Mas vamos voltar aqui à palavra. Não
Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aí, outra coisa aqui que eu quero chamar. Onde é que está a hora aqui? Ali. Sombra da morte. Todo mundo tem medo da morte, sim ou não? Não era para a gente ter, né? Não era não. Não era para a gente ter medo, não. Mas a gente tem. Infelizmente. Se chegar mais perto de Deus, esse medo sai. Porque aqueles discípulos, eles deram a vida, eles não tinham medo da morte, não tinha medo. Eles morreram e não negavam a Jesus. Mas nós somos falhos, nós estamos fracos, muito fracos nisso aí. Mas vamos falar sombra. Aqui tem uma sombra aqui, porque né, é fraquinha, mas tem. Então, a sombra de um leão faz algum mal a gente? Mas quando a gente vê a sombra, a gente corre, né? A gente já corre. É só uma sombra, mas a sombra do leão, oxe, já corre. Então, ele estava dizendo sombra da morte. Não era a morte, era a sombra da morte. Já estava profetizando. Por quê? Porque quando Jesus morreu, Jesus venceu a morte, sim ou não? O que foi que aconteceu? Jesus morreu e ressuscitou. Então ele venceu a morte. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nele nós vencemos a morte. A morte não tem poder sobre a nossa vida. Quem tem poder sobre a nossa vida é Jesus. Tem gente que leva tiro e não é um só não, é vários e não morre. Outros do nada caem lá duro, morto. O controle está na mão de Jesus. Se eu tiver medo ou não, eu vou morrer no dia que está no controle de Deus. Eu estava pregando uma vez, assim, ministrando uma palavra na igreja. E no final o cidadão se levantou lá no final da igreja e veio para frente e puxou o revólver. Eu disse, vou morrer agora, mas não tem problema, né? Morrer pregando é uma bênção. Aí ele veio assim, bateu com o revólver no púlpito, disse, eu não quero mais essa arma. Eu disse, guarde isso, pelo amor de Deus, leve isso daqui. Ele se converteu, mas me deu um medo, não é? É um susto. Porque quando ele puxou a arma que mostrou assim, eu já tive 2 sustos desse, viu? Esse foi na igreja e o outro foi no trabalho. Eu trabalhava na Secretaria de Saúde aqui, como motorista, e eu fui no posto de saúde lá da Bela Vista, e eu achei dali tão lindo, olhando as coisas, ver longe, ver até ali, Piedade, por ali, porque... E eu filmando de boa, aí chega um jovem atrás de mim, bate nas minhas costas com um revólver desse tamanho. Tá fazendo o que? Estou filmando. Você pode filmar aqui não, viu? Da próxima vez eu vou tomar seu celular. Olha. Aí eu entrei pro postinho, ele puxou o revólver de novo e disse de novo. O pessoal correu tudo. É difícil, irmão. Você vê um berro na sua cara, você não tem jeito. Você treme. Então, mas quando o crente está cheio de Deus, ele não teme isso. Ele não teme nada. Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Aí, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não é? Ele botou a pior situação que existe. Mas vamos dizer que eu esteja
passando uma dificuldade, uma tribulação, problema familiar, financeiro, seja qual for. E aí, por causa destes problemas, eu não venho cultuar. O irmão falou aqui nesse instante, logo antes, que teve uns problemas e ficou depressivo, ficou assim, travou. Não deveria ser assim. Deveria ser o contrário. Quando o problema vier, correr para os pés de Jesus. Se a gente colocar Jesus como o Todo-Poderoso que resolve os nossos problemas, então a gente entrega tudo a Ele. E ainda que Ele não quiser resolver, como tem a música que diz: se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Meus queridos, uma coisa que eu não deixo é de vir para a igreja. Por quê? Não é a igreja, a casa, não é o prédio. É porque aqui é casa de Deus. Aqui é casa de oração. Aqui é o lugar de você vir doente e sair curado. E se não for, não vale a pena. Se você vem para a igreja e volta pior do que chegou, aí não vale. Aí não vale a pena. Mas eu duvido que você venha para a igreja e volte pior do que chegou. Não tem como. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela muda a história. Ela muda os planos. Ela transforma a tristeza em alegria. Não tem como você vir para cá e se você não abrir a sua boca, você não adorar, você ficar travado, você ficar só olhando os defeitos dos outros, se você vir para a igreja somente para observar, você vai voltar da mesma maneira que você veio. Mas se você vir aqui para adorar a Deus, para contar a sua história para Deus, para entregar os seus problemas na mão de Deus, Deus vai mudar a sua história. Não existe uma pessoa que comece a ler a Bíblia, que comece a vir a adorar a Deus, comece a vir a cultuar, que não mude a sua história. Não estou falando que a pessoa vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de paz interior, eu estou falando de felicidade, porque feliz não é quem tem dinheiro, feliz é quem tem Jesus no coração. Tem gente que não tem dinheiro, mas está feliz da vida, e tem outros que tem muito dinheiro e está com vontade de tirar a própria vida. Feliz é quem tem Jesus. Esse mesmo Davi, se não me engano, mas é um salmo que diz assim, é Davi: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus queridos, Deus, Ele é maravilhoso. Ele faz coisas que você não imagina. Deus já colocou dinheiro na minha conta que eu não sei quem colocou. Eu pensei que estava liso e fui sacar um dinheiro
que eu sabia que eu tinha lá, que tinha sido depositado. E quando eu fui lá, que fui ver o saldo, tinha um valor bem elevado. E eu acho que eu estou ruim da vista. Aí um amigo estava comigo, eu disse assim: vê o valor que tem aí. Ele falou o valor. Eu disse: glória a Deus. Mas eu fiquei preocupado porque eu não sabia de onde tinha vindo aquele dinheiro. Só que eu procurei saber como aquele dinheiro entrou e não teve quem me explicasse como aquele dinheiro entrou na minha conta, mas entrou. Então eu usei o dinheiro e até hoje não apareceu o dono desse dinheiro. Eu só sei que entrou na minha conta e foi no momento que eu estava extremamente precisando daquele dinheiro. Deus é maravilhoso. Será que Deus pode depositar dinheiro na conta de alguém? Deus faz isso, irmão? Será possível? Pois é, Deus faz isso. E muito mais. Mas nós agora vamos ficar em casa, vamos ficar com medo, porque a Covid está assolando, porque as doenças estão aí. Sempre teve doença no mundo. Agora, essa doença ela foi programada para aterrorizar a humanidade. E a igreja do Senhor não pode se dobrar diante dessas coisas. Nós, como salvos, crentes em Jesus, temos que dizer, como disse Davi: mesmo que eu andar por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você vai deixar agora de vir para a igreja por causa disso? Pelo amor de Deus, é o quê? É o desemprego que vai impedir de você vir para a igreja? É um problema de família? Não resolve o problema de família com a palavra de Deus, com oração. As pessoas não querem resolver os problemas, elas querem empurrar com a barriga. Nós temos que consertar as nossas vidas, tanto espiritual como a vida material, familiar. Todo mundo vai ter problema. Jesus disse: no mundo tereis. Não tem jeito. O pobre, o rico, todos vão ter problemas. O pastor, o presbítero, o diácono, membro, congregado, os novos convertidos, todo mundo vai ter problema. Esse negócio de dizer que venha para cá, para a igreja, que você vai acabar os seus problemas, não adianta falar isso, que a pessoa vai ficar com problemas depois. E ela vai ficar sem entender. Por quê? Disse que não tinha problema, me convidou para ir para a igreja, para o Senhor resolver os meus problemas. Mas por incrível que pareça, quando a gente aceita Jesus, é que vai vir problema. Irmão, mas é simples de explicar. O inimigo, ele vai se levantar. Para quê? Para tirar a nossa fé, para destruir a nossa fé. A Bíblia fala da semente que saíram a semear, e uma caiu no terreiro pedregoso, espinhoso e por aí vai. E cada uma daquelas teve os seus problemas e se sufocou e não foi. A outra que caiu em boa terra, ela foi. Essa boa terra é eu, é você, somos nós. Se eu der lugar para a palavra, ela vai crescer e prosperar na minha vida. Amém? Como é assim? É só crer na palavra, irmão. Se a gente vem para o culto e não crê na mensagem que foi ministrada, se a gente não colocar ela em prática, como é que vai funcionar? É feito a receita. Você vai no médico, ele dá a receita. Aí você pega aquela receita e joga no lixo.
vai resolver o seu problema? Não vai. Você tem que comprar a medicação e tomar. Não é só comprar e deixar lá. Comprar e tomar no horário certo. Amém? Vamos, já está no ponto aí o playback. Meu Deus, olha, 9 horas. Tinha outros assuntos, eu nem entrei aqui, porque eu preparei, mas é muita coisa, aí não dá para... Deus é fiel. Nana Azevedo, playback. Deus é fiel, Nani Azevedo. Aleluia. Para cumprir toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Aleluia. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade e adoração,
é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, glória a Deus. Pois é só dele o meu coração. Então é assim que devemos ser, um cristão autêntico, que não desanima, que não entristece, que não para por causa dos problemas, mas que enfrenta os problemas como Cristo enfrentou a cruz até o fim. Caminhou, caiu, ajudaram ele a levar a cruz, mas ele não desistiu. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Que palavra gloriosa. Você vê, irmão, com um versículo, né? Não precisa inventar muitas coisas, né, irmão? Com um versículo, simples, palavra poderosa. Amém, irmãos? Quando for orar também, irmão, ora para o nosso irmão. Eu esqueço o nome dele. O do baixo aí. Irmão Leto, né, irmão? Que ele mandou mensagem para mim. Também estava indo para o hospital, irmãos. Deus é fiel. Vamos ficar de pé nessa noite, irmão? Meu Deus. Então você que gosta de orar, levante pela madrugada, irmãos. Levante pela madrugada. A Bíblia diz que Jó, pela madrugada, ele ia orar, ele se levantava. Ele se levantava para apresentar os seus filhos a Deus. Por que pela madrugada? É o momento, irmão, que você encontrar o silêncio. E poucas pessoas vão estar pela madrugada. É, irmãos? É por isso que é bom orar pela madrugada. Então ora para o nosso irmão Leto também, irmãos, que ele está indo para o hospital com a dor muito forte na cabeça, né? Para que Deus ele vá na direção daquele homem lá e põe as mãos poderosas e santas e passe o bálsamo e cure aquela enfermidade. Amém? Ora ao Senhor. Bendito e eterno Deus, Pai dos mais altos céu, Criador do céu e da terra. Jesus, mais uma vez, Senhor, está aqui a tua igreja. A tua igreja, Senhor, na sua presença. Pai, clamando e suplicando pelo Deus ao qual o Senhor é grande, forte e poderoso. Sabemos, Pai, que a sua palavra, mesmo aonde o Senhor passava a sua palavra, alguma coisa acontecia, Jesus. Então, nesta noite, a sua palavra está sendo proclamada sobre este lugar, Jesus. Para que seja feita a tua vontade, Senhor. Que venha, meu Espírito Santo, agir de cura sobre os teus filhos. Aonde eles estiverem nesta noite. Ao gemido do necessitado. E tendo as orações deles, Senhor. Atenda o clamor dele onde ele estiver. As tuas filhas onde estiver, Jesus. Atenda o clamor dela, Espírito Santo. Porque só assim elas permanecem de pé na tua presença. Ajuda-nos, Senhor. Todos esses teus filhos, a qual não chegou nesta noite, neste lugar. Ah, Senhor, vai no leito dos hospitais neste momento, Senhor. Põe as suas mãos santas e poderosas sobre a mão daqueles médicos, Senhor. E opera aquela enfermidade em nome de Jesus. E a igreja diz: receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito Santo de Deus esteja com esta amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: que Deus abençoe.